Eu saúdo todos com a paz do Senhor. Quero primeiramente estar aqui em gratidão a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui declarando a palavra do Senhor. Eu sei que Deus tem sido fiel não só na minha vida, mas na sua vida também. E os propósitos do Senhor têm se cumprido. E sei que grandes coisas tem o Senhor para fazer nas nossas vidas. Amém? E a palavra que vai ser declarada hoje está lá em Salmos 70, o versículo 1, que vai falar: Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Versículo 4. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Amém? Só esses versículos. E, meus irmãos, recentemente eu estava lendo um livro e ele era muito interessante porque a autora ela vai comparar o nosso processo de filhos e herdeiros com o processo de crianças que são tiradas de orfanatos. E é muito interessante a comparação dela porque ela fala uma coisa muito importante para nós que somos filhos, para nós que somos herdeiros. Ela vai declarar que, assim como aquelas crianças que são tiradas daquele orfanato e passam a passar por um processo de serem filhos amados, que agora tem pessoas para amarem, que tem uma casa fixa, elas vão ali passar por um desenvolvimento. E não é diferente com a gente. Nós éramos órfãos e hoje nós somos filhos e filhos herdeiros. E diante dessa passagem eu acho muito lindo porque é tão impressionante a situação de tudo que o salmista Davi estava passando e a expressão dele diante dele. É muito lindo a forma como ele se expressa ali diante de Deus e ele fala: Senhor, apressa-te a me socorrer. A gente vê a realidade da expressão ali do salmista Davi, onde ele está passando por um momento muito difícil, um momento da qual ele já não estava mais aguentando e ele pede para que Deus venha ter pressa para vir socorrer a ele. E a gente vê que essa é uma atitude de filho. Quantas vezes você que é pai, você que é mãe, o seu filho chorou diante de você porque queria muito algo. E eu imagino o salmista Davi naquela situação, sabendo que ele tem um pai que é grande, um pai que é maravilhoso e que nada há impossível diante dele. Eu imagino o salmista Davi assim como uma criança diante do seu pai pedindo algo. Mas na situação do salmista Davi, ele estava passando por uma situação tão complicada, mas tão complicada e difícil, que ele ali declarou a pequenez dele, a miserabilidade dele. Olha o que ele fala. Ele fala: quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus. É muito interessante porque aqui ele declara a miserabilidade dele, ele declara a pequenez dele. Ele declara que as forças dele já não eram mais suficientes. Aqui ele mostra que a pequenez dele jamais seria suficiente para socorrer a ele. E aí ele recorre para aquele que é o quê? Maior do que ele, maior do que todos, maior do que o problema dele. Olha o que ele fala no versículo 4. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Olha aqui ele declarando o tamanho do Deus a qual ele estava recorrendo, do Pai dele. E eu acho isso muito interessante, meus irmãos, porque nós vamos ver que esse salmo, que o salmista Davi vai declarar a pequenez dele e vai declarar a grandiosidade de Deus. E isso é lindo, isso é perfeito, porque ainda no versículo 4 ele vai falar: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Eu acho muito lindo porque ele mostra e ele prova que ninguém
ninguém vai ser frustrado, porque o Senhor se alegra, porque aquele que busca o Senhor, ele se alegra e ele se regozija. Ou seja, ele mostra que aquele que busca socorro no Senhor, aquele que busca ao Senhor, jamais será frustrado. Jamais terá decepção. Às vezes nós temos atitudes da qual a gente pensa que Deus vai nos decepcionar, da qual a gente pensa que Deus vai nos entristecer, mas na verdade não. Deus, ele nunca vai fazer isso, porque o nosso Deus é perfeito em tudo que faz. Então eu acho muito lindo esse salmo, porque ele mostra a verdade, a realidade de quem o nosso Deus é e de quem nós somos. E no começo eu falei sobre órfão e sobre a questão da pessoa ser órfão e passar a ser um filho herdeiro. Quantas vezes nós temos a atitude de filhos órfãos? Quantas vezes nós achamos que o nosso pai vai nos decepcionar? Achando que... Quantas vezes nós passamos por uma situação da qual a gente tem a atitude de uma pessoa que é órfã? Porque aquele que é órfão, no pensamento dele, como ele ainda não tem um pai, uma mãe, para ele é autossuficiente, é só ele, a vida dele, somente isso. Mas quando ele passa a se relacionar com um pai, uma criança que era órfã, e passa a se relacionar com um pai, sabe, aquilo para ela é algo novo. E ela sabe que ele tem um pai e que nunca vai abandonar ela e que ama demais. Você me entende? Que muitas vezes nós temos essas atitudes de pessoas órfãs que parece que não tem pai. Mas eu quero te dizer que nós temos um pai e nós somos herdeiros e nós temos a quem recorrer, e esse Deus é um Deus grande, e aquele que o busca se alegra e se regozija, porque o nosso pai jamais nos decepcionará. Nós podemos recorrer a Ele, porque Ele jamais nos decepcionará. Deus, Ele é muito grande. Eu quero te dizer isso, que Deus, Ele é um Deus muito grande. E que eu não sei qual a situação que você está passando. Eu não sei pelo que você tem passado esses últimos dias. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele vai te socorrer. Clama a Ele. Assim como o salmista Davi foi com toda a confiança. Senhor, apressa-te a me socorrer. Olha que lindo a expressão dele. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Ele já estava numa situação muito delicada, onde o coração dele já estava quebrado, talvez a sua alma já estava desfalecendo. Até mesmo o seu corpo físico já não estava mais aguentando. E aí eu fico imaginando ali o salmista Davi diante de Deus, prostrado, declarando diante de Deus o quão pequeno ele era e o quão grande Deus era diante da situação que ele estava. Então eu quero te convidar, diante da situação que você está, olha para o seu tamanho e olha para o tamanho do nosso Deus e olha para o tamanho do seu problema. É desse tamanhozinho. Então, não importa o que você esteja passando, eu quero te dizer que apesar de nós sermos pequenos, nós somos filhos de um Deus que é grande. Nós temos um Pai que faz o impossível. Nós temos um Pai que cumpre as suas promessas para aqueles que o buscam. E aqueles que o buscam têm alegria e regozijo, porque o nosso Deus jamais nos decepcionará. Porque o nosso Pai jamais nos decepcionará. O nosso Pai, Ele é perfeito em tudo que Ele faz, em todos os seus propósitos. Deus, Ele é o nosso socorro, bem presente. O guarda de Israel não dorme. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus que nos oferece e nos dá constantemente muitos presentes. O
nosso Deus que é constante na sua fidelidade, na sua grandiosidade, na sua perfeição, nos seus propósitos. É esse o Deus que nós seguimos, é este Deus que é o seu Pai. E nós somos herdeiros, nós não temos o que temer. Nós não temos o que temer porque a nossa atitude deve ser de confiar e acreditar que Ele é o nosso Pai. Então era essa palavra que eu quero deixar para você. Que você venha refletir, será que eu tenho tido atitudes de uma pessoa órfã? Ou eu tenho tido a atitude de um filho herdeiro? Porque aquele que tem a atitude de filho herdeiro, ele é como o salmista Davi. O salmista Davi reconheceu a grandiosidade do pai dele. É por isso que ele diz: Senhor, apressa-te em me socorrer. E isso é muito lindo. Isso é muito lindo, a expressão de prostração do salmista Davi diante de Deus. Que nós venhamos a nos prostrar diante de Deus, que nós venhamos a nos derramar diante de Deus, que nós venhamos chorar diante de Deus, que nós venhamos prantear diante de Deus pedindo socorro, pedindo para que o Senhor não venha demorar diante da nossa situação, porque Ele nos ouve. Os ouvidos do nosso Pai está atento à nossa voz, está atento àquilo que nós estamos falando. O nosso Pai está atento àquilo que nós estamos falando. Então era essa a palavra que Deus tem grandiosamente transformado o seu coração através da palavra dele. Que Deus constantemente mostre a você que você é filho herdeiro, que Ele é um Pai que não nos abandona, um Pai que tem um amor incondicional, um amor que é inexplicável, apesar de nós. Assim como o salmista Davi falou que ele era pobre e necessitado, declare que você é pobre e necessitado, que eu sou pobre e necessitado. Mas aqueles que buscam o Senhor se alegram e se regozijam em declarar que o Deus da salvação é grande. E era essa a mensagem. E que Deus abençoe a você e as nossas vidas constantemente em nome de Jesus.